Olá, boa tarde, sejam novamente bem-vindas e bem-vindos. Muito grata pelas subscrições no canal do YouTube e muito grata também pelas mensagens que me enviaram no privado. E é exatamente hoje o tema de uma dessas mensagens que me enviaram, o tema que vou trazer para este vídeo. Numa das mensagens, alguém me colocou a questão: Sofia, tu tens falado várias vezes que a meditação ajuda, mas como é que devemos meditar? Como é que devemos fazer? Eu não sou um expert na matéria. Agora, obviamente que eu já pratico meditação há alguns tempos, já experimentei vários tipos de meditação e a única coisa que posso partilhar com vocês é exatamente essa minha experiência. Existem vários tipos de meditação. Existem a meditação guiada, existe o Zazen, por exemplo, que é uma meditação dentro do budismo, em que se foca essencialmente na respiração. Existe a meditação em que as pessoas focam-se num determinado ponto, por exemplo, para iniciar. Eu com essa, sinceramente, não me dei bem, mas cada um experimentará aquilo que achar que é conveniente, que é visualizar, por exemplo, focar a sua atenção numa vela acesa, na chama da vela, para focar a atenção. Existem, o yoga, por exemplo, é uma forma de meditação, o Qigong é outra forma de meditação, também tem práticas respiratórias associadas a determinados exercícios e posturas que levam à meditação. O Tai Chi também tem esse tipo de atividades. Claro que, obviamente, que quer o Tai Chi, quer o Yoga, quer o Qigong, quer falei em qualquer uma outra, requer que alguém esteja a monitorar essa prática, portanto não pode ser realizada, agora vou meditar, não. Existem técnicas que podemos fazer na visualização, porque, vamos lá ver, o que é meditação? Portanto, existem inúmeras técnicas de meditação e várias práticas que visam a mesma coisa, que é o treinamento mental. Meditar é exatamente isso, é um treinamento mental cujo o único intuito é educar a nossa mente a desenvolver habilidades para melhor lidar com as nossas emoções e conviver melhor connosco, consigo mesmo, não é? Por isso é que se fala muitas vezes de atenção plena e por isso é que se fala e as pessoas têm um bocado aquela ideia, na meditação não podemos ter pensamentos, ficamos a zero e eu não sou capaz. Primeiro, tempo e treino. Como diz uma das minhas mentoras, tudo é uma questão de tempo e treino. Posso-vos dizer que há dias em que eu estou a meditar e o comboio de pensamentos sempre a passar. Que não consigo tão facilmente. Há outros dias que saio mais facilmente e que me foco mais facilmente em não pensar. Mas é assim, meditação não é não pensar. Porque nós, quando deixamos de pensar, é um sinal que estamos mortos. E, portanto, o ser humano, obviamente que pensa, e os pensamentos vão passar na nossa cabeça quando estamos a fazer meditação. A ideia é, quando estamos a fazer essa meditação, eu vou ficar focada nesse pensamento ou vou deixar que ele venha e vá. Venha e vá. Isto é uma questão de tempo e de treino. Eu não tenho tempo para meditar. Todos temos tempo para meditar. Nós é assim, é uma questão de prioridades e de escolhas. Nós escolhemos e conforme as nossas escolhas e o nosso compromisso e o nosso empenho, vamos recepcionar e vamos receber os frutos das nossas escolhas. Escolhemos bem, recebemos bem. Escolhemos menos bem, recebemos em proporção do nosso compromisso e do nosso empenho nas coisas. E é assim, nós tomamos banho todos os dias, nós temos tempo para lavar os dentes, nós temos tempo para comer, nós temos tempo para ir tomar café. Portanto, meditar é exatamente também arranjar
no nosso dia a dia um compromisso connosco e tirarmos 5 minutos, começar com uma prática diária de 5 minutos, seja ao deitar, seja ao levantar, seja a meio do dia, estamos no café e dizemos, ok, agora, ou vamos até à praia, ou não importa, até quando vimos no metro, ou em vez de estarmos nos telemóveis a mandar mensagens e a verificar Facebooks e Instagrams e não sei o quê, escolhemos meditar. E, portanto, é tudo uma questão de pormos na nossa agenda essa prática diária e habituarmos, criarmos hábitos. Nós somos animais de hábitos, não é? E depois, acreditem, eu digo por experiência, eu não consigo passar um dia sem meditar. Aliás, eu fico extremamente explosiva se não meditar. Eu preciso dessa paz que a meditação me traz. E se, por exemplo, há uns anos atrás, os médicos começaram a dizer que o exercício físico era importante e que as pessoas beneficiavam, quer a nível físico, quer a nível mental, com o exercício físico, porque a ideia do corpo são, mente sã, como já falavam os gregos, e está provado cientificamente que assim é. A verdade é que a meditação também nos traz esses benefícios em termos de físicos e mentais. Aliás, a meditação traz muitos benefícios. Redução de stress, aumenta a nossa capacidade de concentração, aumenta a nossa capacidade de memorização, desenvolve a nossa criatividade, reduz as nossas respostas mais violentas. Muitas vezes nós, e atenção, quando falo de violência, não falo só naquela violência física. Nós muitas vezes somos agressivos quando falamos, quando respondemos, colocamos a nossa raiva e a nossa revolta com as situações para fora e julgamos em cima dos outros, e tudo que nós direcionamos para os outros recebemos em troca. Se verificarem, eu tenho um dedo apontado e os outros 3 estão para mim, ou seja, o que eu faço eu recebo em dobro, como diz a sabedoria popular, e muito bem. Equilibra o nosso campo emocional, reduz a dor crónica, e foram feitos estudos científicos nesse sentido. Pessoas que foram sujeitas, por exemplo, com cancro e com outras doenças, a meditações, a práticas de meditação diária de 10 a 15 minutos, verificou-se que os estímulos à dor crónica eram muito inferiores, aumenta a imunidade, reduz a ansiedade, que acho que já vos falei, enfim, uma série de benefícios da meditação. Por exemplo, na redução do stress. O stress, seja ele físico ou mental, leva à criação, à formação de uma hormona, que é o cortisol, e isto vai ter efeitos, esta hormona vai ter efeitos nocivos no nosso organismo. Nomeadamente vai libertar uma substância que promove inflamações, que é a citocina. Portanto, se nós só por si reduzirmos o stress, já estamos com um bocadinho de meditação de 5 minutos diários, já estamos a contribuir para a nossa saúde e para a nossa imunidade também. Uma outra, pronto, obviamente que reduz a ansiedade, porque nós acalmamos a nossa respiração e, portanto, ao reduzir a ansiedade, vai fazer com que nós não tenhamos tantas fobias. Há formas de ansiedade, a ansiedade social, a ansiedade, alguns pensamentos menos bons ou paranoicos que às vezes nós temos, comportamentos obsessivo-compulsivos, sei lá, ataques de pânico. Tudo isso pode ser reduzido através de uma prática da meditação. Melhora também, e há estudos nesse sentido, relativamente à depressão, porque as pessoas
reduz-se os estados depressivos e também a tendência para os criar, porque as pessoas têm uma visão muito mais otimista em relação à vida. Quem pratica meditação há pensamentos mais positivos, as pessoas são mais otimistas e, portanto, isto eleva também a autoestima. Portanto, é outro contributo da meditação, é a melhoria da autoestima, porque ajuda-nos também a desenvolver uma compreensão de nós mesmos e ajuda-nos a reconhecer alguns pensamentos que nos surgem e que podem ser prejudiciais ou até autodestrutivos. Porque começamos a ter uma certa consciência e a fazer um clique sempre que vêm esses pensamentos mais nocivos e, portanto, ajuda na questão da autoestima, aumenta o foco. E há estudos também que pessoas que sujeitas à meditação, a práticas de meditação diária, a desenvolver determinadas tarefas comparadas com outras que não estão sujeitas a essas práticas de meditação, têm menos, aquelas que não praticam a meditação têm menos foco, menos rendimento. Pode ainda, por exemplo, ajudar imenso nas perdas de memória, porque exatamente o que é a meditação é o aumento da atenção plena, não é? Portanto, automaticamente contraria as questões de falta de memória e aumenta a nossa atenção e a nossa forma e a nossa cognição. Portanto, é uma prática que também deveria ser desenvolvida até para os idosos. E depois, assim, pode-nos ajudar também a combater vícios, porque nós vamos tendo um maior autocontrole com a meditação e depois o normal é começarem a vir consciência de determinados gatilhos, determinadas coisas que fazem com que nós tenhamos comportamentos viciantes. Por exemplo, eu sou fumadora e obviamente que há determinados comportamentos que eu sei que me despoletam o pegar num cigarro, não só pela ansiedade relacionada com isso, mas também porque funcionam exatamente como um gatilho. Mas isto é assim, eu não sou psicóloga e eu não tenho conhecimentos médicos para vos falar sobre estes benefícios mais a fundo. Os únicos conhecimentos que eu tenho é da minha prática, aquilo que me tem surgido com a prática da meditação. O que é que eu aconselho? Primeiro, a meditação é uma coisa que não é preciso gastarmos dinheiro com ela. Nós podemos dedicar os nossos 5 minutos em qualquer lugar. Podemos fazê-lo através de uma meditação guiada ou podemos fazê-lo através de uma meditação com base na respiração. E eu há dias em que pratico uma, há dias em que pratico as duas e há dias em que só pratico uma outra. Mas na minha vida, aquilo que eu comecei com a meditação guiada, tive muitas dificuldades, muitas vezes nas meditações guiadas, dizem agora visualize e não sei o quê, eu não visualizava coisa nenhuma, mas lá está, tempo e treino e depois descobri com a monja Koen do budismo no Zazen, uma meditação que a mim faz todo sentido. E que me ajuda depois, por exemplo, se eu tiver com mais tempo, a praticar a meditação guiada de algumas coisas que sigo, nomeadamente, por exemplo, do Dr. Deepak Chopra, tem meditações guiadas excepcionais, conjuntamente com a Oprah. Se vocês forem pesquisarem Deepak Chopra e Oprah, nos Estados Unidos eles têm meditações excepcionais
Algumas delas estão traduzidas, portanto não são todas em inglês. Algumas delas, salvo erro, estão traduzidas, não é para português, é para brasileiro, mas perfeitamente compreensível. E eu recomendo. Mas a meditação, então, que eu pratico, e aquela que eu pratico mais regularmente e que é mais fácil para praticarmos em qualquer lugar, é a meditação do Zazen. Mas há quem, por exemplo, se foque numa vela, enfim, uma série de coisas. O Zazen, podemos ter música de fundo, podemos não ter música de fundo, não se pratica por norma com música de fundo, mas se vos ajudar, coloquem uma música de fundo. O Zazen tem a ver com a parte da respiração. Então, no Zazen nós começamos por e atenção que meditar não tem necessariamente que estarem com as pernas em lótus, etc. Não é? Não, nós devemos meditar, podemos meditar sentados. Não aconselho ninguém a meditar deitado por uma razão muito simples, porque a meditação, como eu vos disse, ajuda no relaxamento e às vezes até induz ao sono. Ora, se nós estivermos deitados, o que acontece é que não vamos meditar, vamos dormir. E vamos ficar tão relaxados que depois acabamos por não fazer qualquer tipo de meditação, acabamos por adormecer. Então, a meditação deve ser feita para quem consegue em lótus, obviamente, quem não consegue sentado, numa cadeira, em que a coluna vertical, a coluna está na posição vertical. Normalmente sentamos na ponta da cadeira, sentamos na pontinha da cadeira, balançamos o corpo para encontrar o nosso eixo, ok? Estamos sentados em cima dos nossos isquios, que são os ossinhos que temos ali no rabiote, e encontramos o nosso eixo, a nossa coluna está alongada, o nariz está direcionado para o nosso umbigo, os ombros estão cabeça no centro. Há uma posição que é o mudra cósmico que nós praticamos no Zazen, que é a mão direita por baixo, a mão esquerda por cima, e depois os polegares tocam-se. E se vocês repararem, nós temos aqui uma elipse, que é o chamado mudra cósmico. Nesta posição, as mãos, estes dedos não fazem força, só se tocam, como se estivéssemos a segurar uma folha de papel aqui no meio, mas sem fazer força, portanto, as mãos relaxadas. Colocamos as mãos no colo, portanto, já encontramos o nosso eixo e começamos por uma respiração. Uma respiração, primeiro, a respiração que é feita na meditação é uma respiração sempre abdominal, ou seja, o ar não vem dos pulmões, não é uma respiração superficial, é uma respiração que vem de cá de baixo, da zona do abdômen, tal como respiram os bebês. E essa respiração do abdômen ajuda-nos a relaxar o corpo todo. E começamos por 3 inspirações e expirações. Estas 3 primeiras respirações são respirações... a expiração é feita pela boca, mas depois vamos manter numa respiração apenas nariz-nariz. Ok? Inspira pelo nariz, expira pelo nariz. Mas a primeira, para largarmos todas as tensões e os acúmulos energéticos, é exatamente assim. O olhar no Zazen, se vocês quiserem podem estar com os olhos fechados, podem fazer isto com os olhos fechados, mas, por exemplo, no Zazen, o olhar é o olhar a 45 graus, de preferência se estivermos virados para uma parede branca excepcional, porque não temos nada que nos distraia, e mantermos assim. E a ideia é contarmos 10 respirações. Sempre que vem um pensamento, para nos ajudar e nos ensinar a focar-nos e encontrarmos uma forma de meditação longe dos pensamentos, não é? Que só se alcança após muitos anos, e eu não estou nesse patamar, gostaria muito, mas ainda não estou, mas para nos ajudar a controlar os pensamentos que vêm, não é? Porque nós não deixamos, como eu vos disse, nós não deixamos de pensar, para nos ajudarem a controlar esses pensamentos, nós vamos contar as respirações de 1 a 10, e quando chegamos ao 10, voltamos novamente ao 1, e continuamos a contar até 10. E isto eu posso vos dizer que nas minhas primeiras vezes eu chegava ao 2 e voltava ao 1.
porque vinha um pensamento. Quando alcancei o 3 fiquei felicíssima, contava uma respiração, 2 respirações, entretanto vinha um pensamento qualquer e eu voltava a 1. E a ideia é isso. Porquê? Porque a atenção plena é o estar no presente. E isto ajuda-nos a aliviar tensões, ajuda-nos a centrarmos, ajuda-nos a focarmos no presente. E pode ser feito em qualquer lado. Vocês podem vir no metro e até estão com os olhos abertos, porque na meditação zazen nós estamos com os olhos abertos, só estamos a olhar a 45 graus. E então pode ser feito em qualquer lado. Normalmente, quando nós praticamos o zazen em comunidade, nós temos no início da meditação um som, que eles têm um objeto próprio, eu não tenho. Utilizo para isso a minha tacinha tibetana, mas este som que é o início da meditação e depois um som de terminar a meditação. Há quem também pratique a meditação com os japamalas, não sei se sabem o que é uma espécie de um terço budista que tem 108 bolinhas, em que são as tais meditações que são feitas com música e com mantras. Mantras é uma repetição de uma frase e que ajuda a pessoa a manter-se focada e a não ter pensamentos, a manter-se focada naquela situação, naquele momento e vai fazendo a respiração. Para mim, por exemplo, eu gosto mais de fazer sem japamalas, sem mantras, porque na minha respiração consciente e apenas focando-me no momento presente. E então, como eu vos disse no início, portanto, colocamos as mãos no mudra cósmico, assim, deixem lá ver se eu consigo focar aqui, pronto. As mãos pousadas no colo, coluna ereta, já encontramos a posição, encontramos o nosso eixo, estamos com a coluna ereta, cabeça a 45 graus, o olhar a 45 graus e começamos por inspirar e expirar pelo nariz, inspirar pelo nariz e expirar pela boca 3 vezes, sendo que na expiração fazemos um barulho do ar a sair. Depois vamos normalizar a nossa respiração para a inspiração nariz e a expiração nariz. Colocamos a língua no céu da boca. Para quê? Só para evitar que salivemos, não produzamos muita saliva enquanto estamos nessa posição e ficamos assim 5, 10, 15 minutos, o que quiserem. Ok? O que interessa é iniciar. No zazen, no final de cada meditação, cumprimentamos os seres que medizam connosco. É mais que isso, mas não vou agora estar a explicar isso. Se vocês tiverem curiosidade, procurem muitas coisas sobre a monja Cohen, se quiserem, e sobre o zazen. E vão descobrir muitas coisas e muito mais profundas e por quem, de facto, tem conhecimento e sabedoria para vos estar aqui a dizer. Então, iniciando a meditação, inspiramos. Outra vez. Outra vez. E agora voltamos para a respiração, nariz, expiração, nariz, também. Com a língua no céu da boca e assim permanecemos o tempo que achamos e que conseguimos. Centramos-nos na nossa respiração, cada respiração e inspiração e expiração. Na expiração contamos 1,
Na volta à expiração contamos 2 e assim sucessivamente. Sempre que vierem um pensamento, voltamos ao 1, ok? E à medida que inspiram e expiram, o vosso corpo vai relaxando, ombros, costas, pescoço, braços, abdômen, pernas, pés. Cada vez vai ficando tudo mais relaxado. As tensões vão saindo. A vossa respiração fica leve, embora abdominal. Inspira no abdômen, expira no abdômen, até não haver mais ar para sair. Agradecemos. E pronto. E isto é o que eu vos trago hoje. Espero que pratiquem 5 minutos por dia. Pratiquem no chuveiro. Pratiquem no banco do jardim. Pratiquem no sofá. Em qualquer sítio, mas pratiquem. E partilhem, por favor, comigo as vossas as diferenças que vocês sentem quando vão meditando. E não desistam, ok? As diferenças não se vão verificar nas primeiras vezes, nos primeiros dias, na primeira semana, mas uma coisa vos posso dizer, ao fim de 4 dias, a praticarem 5 minutos por dia, vão notar já diferenças do vosso estado de humor, ok? E então, desejo-vos a todos um bom Natal, que seja um Natal em harmonia, em amor, em família e acima de tudo com paz, com carinho, mas acima de tudo em que seja um Natal com sabedoria para que sejamos a melhor versão de nós próprios, porque é isso, somos nós, e eu, você, todos nós. Cada um de nós que fizer um bocadinho, nós conseguimos mudar o mundo. E, portanto, a mudança daquilo que não gostamos começa por nós. Começa aqui e agora. E a meditação, pode crer, ajuda e muito a mudar a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de
encararmos aquilo que nos ajuda e a nossa forma de nos relacionarmos com os outros. Então, um Feliz Natal e até para a semana.